Rapé tupi cravo. Fala, confrades, beleza? Barba aqui. A última vez que eu gravei um vídeo aqui pro canal sobre rapé, se eu não me engano, foi sobre o rapé Guarani mentolado. Eu estava no posto de gasolina, aguardando para lavar o meu carro no Lava Jato. E, coincidentemente, estou no mesmo posto de gasolina, aguardando no Lava Jato lavar o carro também. Então, estou aproveitando esse tempo aqui para poder conversar com vocês a respeito de rapé. E, ultimamente, tenho andado meio sem tempo, final de semestre, então o trabalho tem me consumindo muito tempo. Aí acabei ficando um pouco apertado para poder gravar vídeo aqui pro canal. Mas algumas semanas, não algumas, mas talvez uma semana e meia, 2 semanas atrás, eu comentei aqui que eu iria fazer uma pequena série de vídeos a respeito do rapé tupi. Não são propriamente reviews, né, sobre os rapés, que eu não considero que eu tenha bagagem para poder fazer um review com propriedade, né? Mas vou passar um pouco das minhas impressões. Motivo, né? Que dos rapés de latinha, né? Os rapés caipiras, como eu gosto de chamar, tem o tupi, que eu acho que é a minha marca preferida de todos que eu já experimentei, né? E tem pelo menos 4 ali que eu faço uso deles, que são da Tupi. E eu achei interessante trazer aqui um comentário, né, a respeito de cada um deles, para a gente poder ir trocando uma ideia. E para começar, hoje eu vou falar a respeito do rapé tupi cravo. Esse cravo e fumo moído aqui. Mas antes eu preciso fazer um esclarecimento, né, que eu acho importante. O fato de um confrade gostar do rapé caipira, rapé de latinha, não anula o fato de também gostar do rapé estilo alemão, né? Os Schmausler, que são os rapés fermentados, né? A questão que esse de latinha, pelo menos do meu ponto de vista, eu não considero nem melhor nem pior do que os fermentados, mas sim um tipo de rapé de perfil diferente. Então, falar sobre esse tipo de rapé e também gostar desse tipo de rapé não anula o fato de gostar dos rapés fermentados. Dito isso, vamos então ao comentário e à degustação desse rapé tupi cravo. Bom, a latinha, essa aqui, especificamente vem com 12 gramas, que eu acho uma quantidade bem interessante. Todas as inscrições da marca e as informações também do tipo de rapé que contém nessa lata vem timbrado aqui, vem forjado na própria latinha, né? Essa parte aqui da tampa. E na parte de trás, né, no verso, também vem algumas informações aqui, data de validade, etc. Aqui a gente pode ver, tem a marca em cima, né? Rapé tupi, cravo e fumo moído. E o CNPJ embaixo da empresa e esse índiozinho aqui, que desde muitos anos, desde quando a marca foi fundada, que vem com esse símbolozinho, que é uma espécie de um emblema, né, fazendo referência exatamente à cultura indígena tupi, que eu acho muito estiloso, esse índiozinho aqui. Abrindo a lata, baixa um pouquinho aqui. Abrindo a lata, a gente pode perceber que ele tem um aroma bastante característico de cravo, né? Eu consigo sentir aqui também um certo aroma de tabaco, mas bem ao fundo, sabe? É como se ele viesse em segundo plano. O que mais se destaca aqui, de fato, é o cravo. E é um cheiro até com bastante dulçor, assim. É agradável.
A coloração dele é uma coloração, eu diria que marrom, assim, sabe? Ele não chega a ser preto, mas é um marrom bem escuro, sabe? E que talvez pode indicar o tipo de tabaco com o qual esse rapé é feito. Eu pesquisei em vários lugares, né, para saber que tipo de tabaco que é feito os rapés da Tupi, e não consegui encontrar a descrição exata. Mas eu acredito que seja rapé de tabaco de corda, né? Muito provavelmente o Arapiraca, devido à fortaleza. Mas é uma informação que eu não tenho certeza a respeito. Mas pela coloração e pela fortaleza, eu acredito que seja um tabaco de corda. A granulação dele, eu acho interessante esse tabaco esse rapé da Tupi, que ele tem uma granulação meio arenosa. Ele não chega a ser aquele talco como se fosse estilo SP, né, o estilo inglês, mas ele também não é grosso. Ele é uma granulação ali que eu consideraria que é uma granulação média e é bastante arenoso, o que me faz, o que me agrada, na verdade, porque quando ele é muito fino, quando a gente puxa ele acaba indo direto para a garganta, né? Então acaba incomodando um pouco. Então ele sendo um pouco mais arenoso assim, eu acho que ele fica mais impregnado na primeira parte da cavidade nasal, assim, sabe? Evita então a gente ficar engasgado, né? Quando o pó é muito fino. A umidade dele é zero, mas esse aqui especificamente de cravo, eu acho ele muito mais seco do que, por exemplo, o cravo e canela ou o próprio imburana da Tupi. Não que esses outros sejam úmidos, né, assim como os fermentados, mas eles trazem um pouco mais de umidade se comparado com esse cravo e canela aqui. E agora então vamos para a degustação, né? Vou pegar aqui uma boa pitada. Fazer aqui a técnica da aspiração horizontal e não na vertical, né? Para ele não subir direto. Assim na horizontal ele fica mais acomodado aqui nas paredes internas da cavidade nasal. Mais uma pitada. Bastante cravo. Bastante cravo e é agradável. Primeira impressão que dá nessa primeira aspirada é exatamente o cravo que está bem presente aqui nele e preenche toda a narina. Extremamente perfumado. E aquele dulçor que a gente sente no aroma frio, aqui fica muito mais evidente, sim. Fica com muito mais dulçor, sabe? Isso me lembra doce de compota. Minha mãe fazia doce, faz ainda, né? Doce de mamão verde, ralado. E ela coloca vários dentinhos de cravo, assim. Então perfuma todo o doce. Isso aqui me remete muito a isso. E é interessante como que certos aromas são capazes de ativar algumas memórias, né? Como, por exemplo, esse rapé de cravo me remete a uma memória muito remota. Eu devia ter mais ou menos uns 13 anos de idade. Meu pai tinha um viveiro de mudas de café, já que aqui na minha região tem muita produção de café, né? Então, antes do café ir para a lavoura,
para fazer o plantio, primeiro é produzida a muda do café. E nesse viveiro, eu ajudava meu pai lá sempre que eu podia. A gente enchia sacolinhas, umas sacolinhas plásticas assim, para poder fazer o plantio da muda, né, do grão ali do café. E até estar no ponto de venda, a gente tinha que ficar tomando conta, regando, né, e tal. E em frente ao viveiro do meu pai, morava um senhor chamado Senhor Arcendino. A gente chamava ele de Seu Cindino. Na época, isso foi em 90 e poucos, 95 por aí. Na época ele já era um senhor de aproximadamente uns 80 anos. E ele tinha uma fisionomia muito, muito caricata, sabe? Ele era calvo, então ele tinha uma testa muito alongada, bem mais do que a minha. Ele tinha as orelhas muito compridas assim. E tinha um nariz bastante protuberante. E ao mesmo tempo ele tinha também uma personalidade muito caricata e ao mesmo tempo muito, muito carismática, sabe? Era um senhor muito bom de sentar na calçada e bater papo. Ele tinha muitas histórias. E devido ao nariz dele ser bastante avantajado, né? Teve um dia que eu estava reparando que ele estava que ele tinha as narinas, né? A parte interna assim das narinas muito escuras. Eu ficava curioso com aquilo, mas evidentemente eu não ia perguntar o motivo. Aí uma vez que eu vi ele tirando do bolso uma latinha de rapé. Aí estávamos eu, meu pai, meu irmão, de alguns outros vizinhos dele também. E ele ofereceu, né, rapézinho para cada um. Aí eu saquei que aquela parte escura assim do nariz dele era na verdade um excesso de pó de rapé que ele usava. E nesse dia que a gente experimentou o rapé dele, eu já conhecia rapé, né, de antes, e era exatamente rapé de cravo. Então, desde a primeira vez que eu tomei esse rapé aqui da Tupi de cravo, minha memória sempre remete a esse instante que a gente estava sentado na calçada numa manhã de sábado, ensolarada, ouvindo as histórias do Seu Cindino e tomando um rapézinho de cravo. Não vou me recordar agora as notas que o rapé dele tinha, né, e nem que tipo de rapé, de qual marca que era, mas era um rapé caipira de cravo. E nesse caso aqui, eu não consigo sentir nenhuma evolução assim mais complexa desse rapé. Além dessa pegada perfumada do próprio cravo e desse dulçor, após alguns minutos eu sinto que ele vai evoluindo um pouco pro próprio aroma do tabaco mesmo, sabe? Mas bem de fundo assim como é característica dos outros rapés da Tupi que eu conheço, né? Mas é um perfume de cravo, né, de especiaria, que fica bastante tempo na nossa narina. Com relação à queimação, né, aquela picância que alguns rapés podem provocar, esse aqui eu diria que ele tem uma picância média, dependendo do momento em que você vai tomar o rapé. Se for a primeira pitada do dia, principalmente se for de manhã, eu acho que dá uma picância maior. Mas se for uma pitada ao longo do dia, né, as várias pitadas que a gente possa dar ao longo do dia, essa picância vai diminuindo um pouco mais, como se a narina fosse se acostumando, né, com essa picância dele. Teor de nicotina, eu acho que é alta, tem uma fortaleza alta, assim como todos os rapés da Tupi que eu conheço. A fortaleza de nicotina tem um punch assim legal, sabe? Tanto é que pode substituir tranquilamente, né, aquela necessidade de nicotina do cigarro, né? Que é justamente o que eu tô fazendo, né? Depois que eu larguei o cigarro, quando bate aquela abstinência de nicotina, eu dou uma pitada no rapé. E com relação ao gotejamento, eu acho que tem um gotejamento suave, né? Dependendo da quantidade que você toma.
mais quantidade, uma pitada maior, você vai ter mais gotejamento. Se for uma pitada mais tranquila, né, um pouquinho menor, você vai ter também um gotejamento consequentemente menor também. É um rapézinho agradável. Pro meu gosto, não é um tipo de rapé que eu usaria todos os dias, né? Eu prefiro outros aromas, mas para dar uma pitadinha de vez em quando, vale a pena. Então é isso, confrades, eu vou ficando por aqui e os próximos vídeos serão a respeito do rapé tupi cravo e canela, depois vai ter do mentolado e para fechar essa série vai ter o tupi de imburana. Comenta aí o que vocês acham desse rapé, se vocês conhecem, e o que vocês acham dele, se gostam, quais são as suas impressões. Vou ficando por aqui, abração do Barba e até o próximo. Valeu!